Como se formou o Império Romano? O Império Romano se formou a partir do fim da República Romana, que já estava afetada por conflitos e uma crise. A partir disso estabeleceu-se um novo governo em Roma, formado por Otávio Augusto, tornando-se o principal governante em Roma e dos territórios dominados pelos romanos. Otávio Augusto foi o primeiro e um dos mais importantes imperadores romanos. Ele governou de 27 a.C. até a sua morte em 14 d.C. Depois dele, vários imperadores passaram pelo império, como Tibério, Calígula, Nero e Constantino. O período em que este imperador reinou é considerado pelos historiadores um dos mais prósperos do Império Romano, tanto no tocante desenvolvimento econômico quanto ao a economia e a sociedade no Império Romano. A economia romana encontrava-se profundamente ligada ao desenvolvimento urbano, como a pavimentação de estradas. Como milhões de pessoas moravam nas cidades, o consumo de produtos de origem agrícola e artesanal era grande. Com isso, os romanos desenvolveram a agricultura, em especial a produção de cereais, azeites, vinhos e a pecuária. Os romanos também intensificaram a exploração de minérios. Na sociedade romana houve uma redução progressiva do número de escravos. Dessa forma, o convívio de escravos com a sociedade aumentou. A maioria deles eram filhos de escravos. No meio rural, alguns escravos começaram a ter direito à liberdade. A crise no Império. A crise no Império Romano foi desencadeada por vários fatores, como problemas com gastos, aumento de carga tributária, falta de escravos. Com tudo isso, a crise se agravou e houve a invasão dos povos que se chamavam bárbaros. Os bárbaros eram todos aqueles que viviam fora do Império Romano. Eles ocupavam a região chamada de Germânia e se subdividiam em vários povos: burgúndios, vândalos, francos, saxões, anglos, lombardos, godos e outros. Por onde os bárbaros passavam, havia destruição e pânico. A crise começou por volta do século III e durou até o século V. Divisão do Império Romano e a queda de Roma. Como a porção ocidental do Império Romano era mais afetada, o imperador da época, Constantino, tomou a decisão de mudar a capital do império para sua porção oriental. Com isso, o Império Romano ficou dividido em ocidental e oriental. Constantino renomeou a antiga cidade de Bizâncio para Constantinopla. Agora Roma se localiza na porção ocidental. A população, vivendo na miséria e o exército sem disciplina, não aguentou os ataques causados pelos bárbaros, que tinham exércitos eficientes. O último imperador de Roma, Rômulo Augusto, foi deposto por Odoacro. Odoacro era rei dos Érulos. Os Érulos eram dos povos bárbaros. A divisão ocorreu no fim do século IV d.C. e a queda ocorreu em 476 d.C. Religião. A religião romana tinha como principal característica o politeísmo, a crença em diversos deuses. Esses deuses tinham formas e caráter de homens e mulheres. Com a conquista da Grécia, assimilaram diversas divindades gregas, rebatizando com nomes latinos. A religião era utilizada frequentemente com finalidade política. Havia também crenças ligadas à religiosidade popular mantidas pelos pobres e escravos. O cristianismo se difundiu no Império Romano graças aos discípulos de Jesus. A religião foi bem aceita pelos pobres e escravos. As perseguições começaram no governo do imperador Nero. Os cristãos eram queimados vivos ou devorados por leões. Anos se passaram e o imperador Constantino adotou tolerância aos cristãos. Depois foi considerada a religião de Estado graças ao imperador Teodósio, que foi batizado. A tolerância ocorreu por volta dos anos 313 e 380.